Você já percebeu que tem alguns momentos em que a vida parece que desbloqueia algumas mudanças e tudo vai acontecendo sem que você tenha controle de absolutamente nada? Geralmente, esses grandes ciclos de mudança e transformação acontecem próximos aos momentos de eclipse. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Michelle Yunes e eu sou astróloga evolutiva, pioneira nessa técnica aqui no Brasil. Para você já ficar por dentro desses assuntos, do que o céu tá te contando, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações assim que um vídeo novo vir ao ar. Pra gente não começar o vídeo com nenhum tipo de terrorismo astrológico, eu quero te explicar que os eclipses, apesar de serem eventos muito especiais, não são eventos raros. Eles acontecem de 4 a 6 vezes no ano e sempre acontecem em pares. É muito natural a gente ver um eclipse solar ou lunar seguido de, dali a 2 semanas, outro eclipse solar ou lunar. Dá um espaçamento de mais ou menos 6 meses e acontece outro no eixo que ele tá. Os eixos de eclipses, eles são ativados a cada 1 ano e meio. Então a gente fica ali tendo 6 eclipses no mesmo eixo, depois muda, tem mais 6 eclipses no próximo eixo, muda, e aí a gente vai passando por todos os signos da cartela zodiacal. Tá, Mi, mas o que são os eclipses? Vamos começar pela parte astronômica, tá? Eu acho que é muito importante a gente entender isso, porque senão a gente fica falando só de astrologuês e não entende de onde está derivando o símbolo. Por favor, me perdoem a minha habilidade. Eu desenhei o Sol, a Lua, a Terra. Coloquei 2 luas para simbolizar os eclipses de lua nova e os eclipses de lua cheia. Vou te explicar. Toda vez que a gente tem esse alinhamento onde o Sol, a Lua e a Terra estão na mesma linha, ó, tô pontilhando aqui uma linhazinha imaginária. Quando eles ficam alinhados no mesmo ponto, o que acontece? Quando a gente tem um eclipse solar, que é um eclipse de lua nova, esse alinhamento entre Sol, Lua e Terra faz com que a Lua cubra o Sol em algumas regiões, projetando uma sombra na parte da Terra. É como se o Sol desaparecesse do céu, ele fica escuro. Em alguns eclipses que vocês já puderam constatar esse evento, é bem legal, as pessoas se reúnem. É raro a gente conseguir ver exatamente esse fenômeno, porque a Terra é gigante, né? Aqui vocês estão vendo mais ou menos o desenho sem escala, mas é só uma partezinha, ó, que a gente tá sofrendo esse impacto da sombra. Ele não acontece uniformemente na Terra inteira. Essa partezinha que tá recebendo essa sombra diretamente é geralmente a parte mais afetada simbolicamente também pelo eclipse astrológico. Aqui a gente está falando de um eclipse de lua nova, um eclipse solar. Por quê? Porque tanto o Sol quanto a Lua estão no mesmo signo. Então vamos supor aqui que a gente está falando do signo de Peixes. O lugar onde o Sol tá marca o nodo norte. Esse daqui é o símbolo que vocês vão ver muito frequentemente nos eclipses, e por isso que esse evento astronômico e astrológico é tão importante para a astrologia evolutiva, porque toda a base da técnica da astrologia evolutiva está em cima desse carinha aqui, parece uma ferradurazinha de cavalo. Esse nodo norte, o que ele simboliza? Ele simboliza esse alinhamento do Sol com a Terra e a Lua, ok? No caso do eclipse solar. O Sol, simbolicamente na astrologia, quer dizer a nossa essência, aquilo que nos dá luz, que nos vitaliza, que nos enche de calor, que nos enche de luz mesmo, e portanto, ele simboliza o lugar onde a gente cresce espiritualmente. Os eclipses solares, eles vêm trazer uma nova possibilidade de crescimento espiritual, porque a gente vai ver tanto o Sol, que simboliza a nossa essência, quanto as nossas emoções, simbolizadas pela Lua,
trazendo essa mensagem de alinhamento com algo maior, com uma luz maior, com algo que nos vitaliza, que nos acende, que nos coloca no caminho do propósito. Tá, e os eclipses lunares, que acontecem ali com diferença de 15 dias, como eu expliquei para vocês. Os eclipses lunares é quando a gente continua com esse mesmo alinhamento aqui. A gente tá falando dessa linhazinha aqui, ó, Sol, Lua, Terra. Só que a Lua tá na fase cheia, ela tá do outro lado aqui, recebendo toda a iluminação do Sol. Vamos supor que aqui a luz solar tá pegando na Lua cheia aqui. Essa Lua cheia é um eclipse lunar. Essa lua cheia, ela vai ser eclipsada pela Terra. Então, ela tá lá, visível no céu, só que a Terra se coloca entre o Sol e a Lua e projeta na Lua uma sombra, fazendo com que a Lua suma do céu momentaneamente. Quando a Lua é eclipsada, o que o universo tá falando pra gente? Que a gente precisa apagar um pouco o peso das nossas emoções, daquilo que a gente carrega no nosso campo emocional. É como se a gente tivesse uma necessidade de dar uma resetada, uma limpada nas nossas emoções. Sempre que a gente estiver falando de um eclipse, astronomicamente, a gente está falando de um alinhamento. Astronomicamente, esses alinhamentos carregam a energia desses astros envolvidos. Então, a gente está falando de um fluxo de energia. Eu vou até colocar de uma outra cor aqui, só para ficar... A gente está falando de um fluxo de energia muito grande envolvendo todos esses astros aqui. Isso daqui, gente, é dado científico. Eu não tenho que a gente discutir sobre isso. A gente está falando da energia do Sol, com a energia da Lua, com a energia da Terra. Todos esses astros têm eletromagnetismo, trazem uma representação física real para o nosso planeta. Mas na astrologia, cada astro tem um símbolo e quando eles se alinham, o que eles estão querendo trazer pra gente ou é esse crescimento espiritual ou eles vão trazer também uma necessidade de desapego emocional. Esse daqui é o nodo sul, simbolizado por onde a Lua fica contrária ao Sol. Então, se o Sol tá te pedindo crescimento espiritual, a Lua tá te pedindo um desapego emocional. É o que as práticas falam da nossa bagagem kármica. O nodo sul geralmente representa aqueles padrões de comportamento emocional, aqueles estigmas, aqueles comportamentos que a gente carrega e que fica repetindo vida após vida, após vida, após vida. É como se a lua de fato apagasse no momento que ela estivesse mais cheia de energia, ela tivesse uma necessidade de desapegar dessa energia, de se apagar um pouco, para que a luz do sol se faça mais visível. É um momento onde a gente tem uma oportunidade de alinhamento. Essa é a explicação técnica dos eclipses. Geralmente, esses momentos de eclipse são os momentos onde a gente tem uma oportunidade do universo mesmo para a gente se colocar na linha de algo maior. É como se o universo estivesse falando pra gente: para tudo, vamos realinhar a rota, que é por esse caminho que você vai crescer. É por esse caminho que tá a tua evolução. Sabe essas expectativas que você foi criando ao longo da vida? Ajusta isso daqui para esse lugar, para essa direção. Os eclipses, eles vão carregar consigo mudanças, crises, vão trazer coisas que estavam escondidas para que você perceba, para que você se oriente, para que você se realinhe diante daquilo. E a cada 1 ano e meio, essa temática dessas mudanças, crises e reconhecimentos, ela vai mudar de lugar. Vai impactar um lugar diferente do teu mapa astral. Tanto, o que é legal fazer durante os eclipses? É legal você tirar um momento para se realinhar espiritualmente. Como é um grande alinhamento energético do universo entre potências que promovem a vida no nosso planeta e no nosso sistema solar, é um momento ideal para você abaixar um pouco suas expectativas e ouvir o que a vida está querendo te falar. Não é um momento para você necessariamente você impor algo para a vida. É muito mais para você ouvir o que a vida está te propondo. Se você tá já no caminho, está super alinhado e tudo mais, e tem esse costume de
ter clareza do seu propósito e de agir de acordo com isso no seu dia a dia, naturalmente os momentos de eclipse eles simbolizam grandes ápices de energia onde você destrava muita coisa e pode acelerar o seu crescimento. Porém, se você não está tão alinhado com o teu propósito, com o caminho para onde a vida está te levando, não está tão alinhado espiritualmente, é um momento onde grandes correções acontecem. Muitas coisas tendem a sair da tua vida ou a entrar na tua vida dependendo para onde você precisa colocar o teu rumo. Esses momentos de eclipse, nos dias em si do eclipse, por ter muita energia envolvida, é natural que você fique com tontura, que você não se sinta tão disposto ou disposta a ingerir alimentos pesados. É um momento em que até algumas filosofias antigas, como os Vedas, por exemplo, na Índia, e algumas práticas orientais, orientam a você não tomar banho ou não lidar com muitas energias. A água é um condutor de energia. E você se colocar para se realinhar durante um eclipse não é tão bacana energeticamente falando, porque é um momento de reset. É como se o universo estivesse desligando da tomada um pouquinho para ligar de novo no momento certo, sabe? Com a coisa mais reorganizada. Então não é um momento de você energizar, é um momento de você silenciar, manter a tua vibração em oração, práticas de mantras, de orações, de jejum, você fazer alguma oferenda e se libertar de algum processo são extremamente benéficas nesse momento de eclipse. Sugiro mesmo jejum, oração, evitar excessos, evitar se colocar em situações de grande exposição, de grandes decisões, porque é um momento onde a vida tá te colocando no eixo, não é um momento de você sair carregando novas janelas. Ainda não. Nos 6 meses posteriores ali, muita coisa vai carregar e vai ganhar fluidez, mas no dia do eclipse, o ideal é que você se mantenha mais reservado e aumente a sua prática espiritual. Por fim, eu quero finalizar esse vídeo te mostrando como que você identifica esses eclipses, como eles afetam o teu mapa astral individualmente. Então eu vou tomar liberdade aqui de mostrar o meu mapa para vocês. Como é que eu sei o meu mapa, Mi? Você vai lá no astro.com e roda colocando o seu dia, horário, local de nascimento. Você vai conseguir ver um mapa, uma mandala astral igual a essa. Esse mapa de fora é o mapa do eclipse e o mapa de dentro é o meu mapa natal. Você também consegue fazer esse mapa de fora no astro.com. Você consegue colocar a data do dia e gerar um mapa de trânsito. Eu vou só trocar eles aqui para vocês verem como é um mapa de eclipse. Vocês vão ver que o Sol vai estar junto com esse nodo norte. Olha aqui, eles juntinhos aqui. E a Lua, porque é um eclipse lunar, vai estar junto com o nodo sul. Vai estar mostrando aqui os padrões que a gente tem que desapegar no signo de Virgem e falando o lugar para onde a gente deve mirar, que nesse caso é no signo de Peixes. Falando o exemplo deste eclipse que aconteceu ontem. Quando a gente troca aqui e eu coloco o meu mapa de dentro, vocês vão ver que esse eclipse ele acontece. Parte na minha casa 8, aqui. E olha só, tá acontecendo perto do meu próprio eixo de eclipse, e isso tem uma simbologia, uma significação, mas a gente vai comentar isso em outro momento. Vocês vão ver que a Lua e o eixo de eclipse estão acontecendo na minha casa 8. A casa 8, a gente sabe que, por exemplo, fala de padrões inconscientes, que fala de medos, que fala de controle, que fala de temas que são tabus, como dinheiro, sexualidade, todos esses pontos que são mais sensíveis, que falam muito do nosso íntimo, do nosso universo íntimo. Então, o que esse eclipse está me falando? Que eu preciso desapegar de medos e de pontos que eu guardava aqui no meu inconsciente. Enquanto que o Sol e o Nodo Norte estão iluminando o lugar para onde eu devo focar, onde eu devo colocar as minhas energias e onde a espiritualidade está me chamando para desenvolver, que está pegando aqui na casa contrária, que é a casa 2.
A casa 2 fala sempre de recursos, de valor, de autoestima, de dinheiro, de recursos físicos, da matéria, de como a gente usa a matéria na vida. É um eclipse que ele provavelmente está mexendo com medos meus, que eu preciso desapegar, para produzir novas coisas de valor e realinhar o meu foco de valor com os meus recursos ao longo dos próximos 6 meses. Vocês vão perceber que dependendo de onde esse eclipse cai, se ele estivesse caindo na casa 1, seria uma outra dinâmica, na casa 3 uma outra dinâmica. Para você saber quais são os temas de cada casa astrológica, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você veja em que casa astrológica esse eclipse caiu no seu mapa. Então você vai lá no astro.com, coloca os seus dados, vai rodar o seu mapa, vai colocar a data do eclipse pro lado de fora e vai ver em que área astrológica que esse eclipse cai, para que você veja quando tá de ponta cabeça assim, o que você deve deixar ir e desapegar, e quando ele tá de cabeça para cima aqui, né, a ferradurazinha do cavalo, para onde você deve focar a sua energia e desenvolver o seu caminho espiritual de acordo com aquele momento que a vida tá te requerendo, ok? Gente, isso é uma coisa assim que vale muito a pena a gente observar. Os eixos de eclipse, eles sempre trazem realinhamento e aos pouquinhos, a cada 1 ano e meio, eles vão realinhando partes diferentes da nossa vida. Sempre que a gente encontra dentro desses eclipses algum astro importante, por exemplo, o eclipse cai em cima do Mercúrio, como é o caso que eu mostrei aqui para vocês, né, do meu nodo sul. Se cai em cima do Sol, se cai em cima de um Júpiter, de uma Vênus, enfim, cada planeta vai simbolizar, vai dar uma informação extra para esse momento. É muito legal vocês irem analisando como esse eclipse do céu está impactando no teu mapa, para que você saiba quais são os pontos ali que estão sendo mexidos e o que a vida está querendo te mostrar. Mas em linhas gerais, segue as dicas que eu deixei aqui nesse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Se tiver algum tema que você queira saber mais de astrologia evolutiva, só comentar aqui também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a se alinhar melhor nesses momentos e bora evoluir!